Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E hoje é dia de Vasco, hoje é dia de clássico entre Vasco e Botafogo, jogo que acontecerá às 6h30 da tarde, né, em São Januário, e o Vasco tem que vencer. Se o Vasco tem a ambição de buscar uma ida às semifinais do Campeonato Carioca, não tem outro resultado a não ser a vitória, e uma vitória que não pode ser magra. Então a gente vai falar muito sobre a partida, provável escalação, com duas possíveis mudanças no time titular aí para enfrentar o Glorioso, né, que é o atual campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores da América. E também vamos falar muito de mercado da bola, porque a situação é a seguinte: o Vasco está a todo vapor no mercado, né? O Vasco já contratou 2 atacantes, pode trazer mais 3 atacantes. Ontem tivemos informação também sobre um volante, jogador do River Plate, que pode estar na mira do Vasco ainda essa semana, nessa última semana antes da janela de transferência se encerrar. Mas tem outra notícia vindo em relação ao River Plate. Segundo um jornalista argentino, né, notícia que está vindo de lá da Argentina, o treinador do River Plate, Marcelo Gallardo, quer tirar Pablo Verratti do Vasco, que acabou de renovar contrato, né, com renovação com o Vasco, e uma renovação milionária para o nosso atacante. Então o River Plate aí supostamente tentando, né, uma possível contratação do Pirata, né, que obviamente é o nosso centroavante, é o nosso capitão e peça fundamental do Vasco aí para a temporada de 2025. Então fica com a gente até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada. Sei que tem muita gente que está assistindo aqui ao vídeo de hoje que não é inscrita no canal. Então, ó, você que não é inscrito, pô, dá aquela moral pra gente, se inscreve lá embaixo naquele botão vermelho e não esquece de deixar o like, né? O seu like é super importante para o crescimento, para a divulgação aqui do nosso trabalho, né? E ó, recadinho para a galera que quer ganhar a camisa oficial do Vascão. A gente está fazendo um sorteio aí de uma camisa oficial do Vasco com autógrafo de alguns jogadores, como Felipe Coutinho, Dimitri Payet, Verratti, Léo Jardim. Quer ganhar essa camisa? Fazer o seguinte, tá vendo aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem um link de um canal. Você clica nesse link, se inscreve nesse canal, que automaticamente você já estará participando. É um canal de oração, de fé, de bênção aí, a palavra do Senhor. Então quem puder dar essa moral lá, se inscreve nesse canal para participar desse sorteio, né? O link também vai ficar no primeiro comentário fixado. Eu tenho certeza que vascaíno aqui, irmão, é vascaíno, ajuda vascaíno. Tenho certeza que tem muita gente religiosa aqui que acompanha o nosso trabalho. Então, você quer, vamos ver aí, oração, coisas bacanas aí sobre Deus e sobre Jesus Cristo, clica lá no link, se inscreva no canal e venha participar desse sorteio de 1000 em 1000. Vai rolar um sorteio lá pra galera que se inscrever, beleza? Então bora começar o vídeo falando do clássico de hoje, né? O Vasco precisando dessa vitória, né? Só uma vitória pode levar o Vasco às semifinais. E não pode ser uma vitória simples, tá? Se o Vasco vencer por 1-0 e o Fluminense, que vai encarar aí o Bangu, que é o último colocado, vencer por 2-0 e o Madureira, que é o terceiro colocado, vencer a sua partida, Vasco está fora das semifinais. Então tem que vencer, vencer bem e com margem de gols, né? O Vasco, o ideal seria vencer o Botafogo por 3-0 ali para ter muita chance de classificação, né? Então o Carille deve promover mudanças no time titular, lembrando que o Botafogo muito provavelmente virá com o time reserva a campo, né? O Botafogo está jogando a final da Recopa Sul-Americana, perdeu o primeiro jogo para o Racing por 2-0. Semana que vem joga a segunda partida aqui no Rio de Janeiro, então a tendência é que o Botafogo aí segure, né, o seu elenco principal para não cansar os jogadores. E do lado do Vasco, a gente deve ter 2 mudanças no time titular: a entrada do Paulinho ou do Tietê na vaga do Matheus Cocão e a entrada do Ryan na vaga do Alex Teixeira. Muita gente perguntando se o Garré e o Nuno Moreira poderiam jogar hoje. Não, ainda não estão inscritos, né? Ainda não estão totalmente ali regularizados na CBF. Então hoje, infelizmente, a gente não poderá contar com os 2 jogadores, né? Provavelmente para a próxima fase do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, os 2 já estarão em campo com toda certeza para reforçar a equipe vascaína. Então para o jogo de hoje à noite, né? Hoje à tarde, a partir das 6h30, a gente deve ter um time sendo formado da seguinte forma: Léo Jardim,
A linha de 4 defensores, Lucas Piton e PH nas laterais, João Vitor e Lucas Freitas na zaga. Muita gente querendo saber se o Maurício Lemos aí poderia ser o titular. Acredito que não, acredito que o Lucas Freitas, por questão de meritocracia, foi muito bem nos últimos jogos, vai ser mantido. Aí uma linha de 2 volantes, com Paulinho e com Hugo Moura. Mais à frente ali a linha de 3, com Coutinho centralizado, Ryan e Zucarello abertos pelos lados e Verratti centralizado, né? Então um time ali com 4-2-3-1, né? Essa é a formação tática que o cara ele mais gosta de jogar, né? Todos os times que ele passou, ele gosta de jogar exatamente com esse tipo de meio campo ali, fortalecido na marcação, com liberdade para os pontas e para o meio armador ali poderem chegar lá na frente. Então é isso. Acredito na vitória? Acredito bastante. Se o Vasco se dedicar, tiver muita dedicação tática principalmente, acho que o Vasco pode sair com um grande resultado hoje, até para trazer moral, confiança, autoestima para as semifinais e também para a sequência da Copa do Brasil. E lembrar, galera, que quiser apostar na vitória do Vascão hoje, com consciência, obviamente, né? Não pode gastar o que você não tem. A Estrela Bet, nossa parceira do canal, tá dando R$20 de graça para você que se cadastrar por lá. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Além dos R$20, você também ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito em valores até R$500. Então você dobra o valor que você depositar por lá. O link está no primeiro comentário fixado, junto com o link daquele canal que eu citei para você se inscrever lá. Então se inscreve no canal para participar do sorteio da camisa e se inscreva lá na Estrela Bet para ganhar esses R$20. Beleza? Vamos falar de mercado da bola. Primeiro, vamos aqui trazer uma notícia. Vamos desmentir uma notícia. Ontem, alguns jornalistas aqui que cobrem o Vasco trouxeram a informação que o Vasco estaria negociando a vinda do Davidson, né? Que o Davidson teria até aceitado uma redução salarial. Mentira! A gente entrou em contato com o representante do jogador, não teve contato, não teve conversa, não teve proposta, não teve nada, tá? Até agora, pelo menos até hoje. Pode ser que amanhã tenha? Pode ser. Até agora não teve nada. O Davidson tá focado no Atlético Mineiro, quer ficar por lá. A gente sabe que o sonho dele é jogar no Vasco, mas nesse momento o cara tá no Atlético Mineiro e o foco do Vasco é outro atacante, que é o atacante colombiano Néiser Villarreal. E cara, tem uma curiosidade sobre esse jogador, né? Um jogador de 19 anos, foi artilheiro agora, né, do Campeonato Sul-Americano pela seleção colombiana, fez 8 gols em 9 jogos. O Vasco fez uma proposta muito boa pela compra do jogador em definitivo. E a proposta salarial que o Vasco fez deixou o moleque maluco. Sabe quanto o garoto ganha por mês lá no Milionários da Colômbia? Ganha R$8.000 por mês, né? Esse é o salário do atleta. O Vasco ofereceu 15 vezes mais para o jogador, ou seja, o Vasco pegou o salário dele de R$8.000 e botou 15 vezes em cima. E aí, óbvio que o jogador está muito motivado com a possibilidade, porém, tem um fato curioso nessa negociação. O Néiser Villarreal tem 3 agentes, tem 3 empresários, e aí um empresário quer levar ele para a Europa, os outros 2 querem trazer ele para o Vasco, então tá ali uma situação um pouco complexa. O Vasco vai enviar uma pessoa à Colômbia, provavelmente na segunda-feira, não sei se é o Marcelo Santana ou algum outro representante, para fechar essa contratação que o Vasco vê com muitos bons olhos, né? O Vasco vê como um jogador que pode ser o futuro titular na vaga do Verratti, né? Quando o Verratti vier se aposentar, ou tiver uma lesão, ou tiver que ficar fora de alguns jogos aí por questão de suspensão. Então esse é o garoto que o Vasco quer, muito elogiado aí pela imprensa colombiana, sul-americana. É um jogador que pode chegar e pode com certeza dar frutos muito positivos para o Vasco da Gama. As outras 2 negociações que o Vasco tem são com o Lloyd Augusto. O Vasco vai esperar até hoje à noite para essa negociação destrinchar, né, para o Vasco conseguir ter realmente o ok do time turco. Se o time turco não liberar a contratação do Lloyd Augusto, o Vasco vai deixar a contratação de lado e vai atrás do Edwin Cetré, que é um atacante colombiano que joga na Argentina, no Estudiantes de La Plata, né? O Vasco já tem esse plano B, caso a negociação com o Lloyd não se concretize hoje, ainda hoje. O Vasco vai deixar o Lloyd de lado e vai atrás do Edwin Cetré. Fica de olho nesse jogador, que é um bom atleta, 27 anos, muito veloz. E temos também a outra negociação, né, que é com o atacante do Atlético Mineiro, né? O atacante
Brahim Palácios, né, um jogador de 22 anos. A negociação está toda encaminhada, cara. Só falta, obviamente, ali algum acerto burocrático entre o Vasco e o empresário do jogador. É uma proposta de empréstimo até o final agora de 2025. O jogador chegaria ali como uma composição de elenco, mas se destacar no Vasco, no final do ano, o Vasco vai ter a opção de comprá-lo por um valor especificado no contrato, que a gente ainda não sabe se é 3, 4, 5 milhões de euros. Mas é um jogador jovem, 22 anos, pode ainda desabrochar, um jogador muito veloz. Posso falar isso para você porque eu lembro do Campeonato Brasileiro ano passado, jogador que ia e voltava muito, né? Ajuda muito na recomposição. Eu acho que é um jogador interessante para a composição de elenco, acho que poderia ajudar bastante o Vasco. E aí agora vamos falar sobre novidades vindas lá da Argentina, tá? Negociação aí com 2 jogadores, um para uma possível saída do Vasco e outro para uma possível chegada ao Vasco da Gama. Primeiro, situação de Pablo Verratti, cara. A imprensa argentina noticiou ontem à noite que o treinador do River Plate, Marcelo Gallardo, né, um baita de um treinador, diga-se de passagem, o meu sonho é que esse cara treinasse o Vasco um dia, teria indicado, teria implorado lá para a diretoria do River Plate para tentar tirar o Verratti do Vasco. Só que tem um detalhe, cara, o Verratti acabou de assinar uma renovação de contrato com o Vasco de 2 temporadas, o salário do Verratti subiu muito, a multa rescisória do Verratti subiu também, ou seja, o Vasco está respaldado, né? O Vasco tem aí um resguardo financeiro, pelo menos. Só que a gente não pode esquecer que o Verratti é argentino, é óbvio que de repente na cabeça do jogador pode ser o sonho dele em jogar um dos maiores clubes da região sul-americana, que é o River Plate, a gente não sabe, né? O fato é, o River ainda não fez proposta, mas a qualquer momento nessa próxima semana pode pintar uma proposta do River ao Vasco da Gama, e aí é aquele negócio, né? Se tiver uma proposta irrecusável, um valor altíssimo aí para um jogador de 37 anos, eu acho que fica até difícil, né, segurar. E outra coisa, se pagarem a multa rescisória, não tem muito que o Vasco possa fazer. Só um detalhe, eu acho que o Verratti não quer sair do Vasco, eu acho que o Verratti quer ficar, eu acho que ele quer ganhar um campeonato por aqui, quer se tornar ídolo no Vasco e tem toda essa questão do carinho, de ser o capitão, de ter todo o respeito da torcida. Então, se tivesse que apostar hoje, eu acho que o Verratti não sai do Vasco, mesmo que chegue uma grande proposta lá da Argentina, lá do River Plate. E por outro lado, parece que o Vasco tem interesse num jogador do River Plate, né? Num jogador, um volante do River Plate chamado Rodrigo Vilarra, tá? Um jogador que ano passado o River comprou ele do Talleres da Argentina, pagou 7 milhões de euros e parece que é um jogador que foi uma indicação do Carille. É aquele primeiro volante de origem, aquele cara que dá combate, dá porrada, chega junto, corre o jogo inteiro, marca pra caramba. O Vasco aí tá aí conversando com o River Plate, né, para entender se o jogador poderia ser negociado aí nessa janela de transferências, né? O Vasco não vê com tanta urgência essa negociação, porque tem ali bons volantes, porém a questão é o seguinte, eu acho que só tem um jogador no elenco com essas características, que é o Hugo Moura, né? O Jair, que joga de primeiro volante, não é aquele cão de guarda, não é aquele cara que pega realmente, que vai atrás, só o Hugo Moura. Se a gente perder o Hugo Moura, a gente fica com uma deficiência, né, nessa questão de um primeiro volante caçador, né? Aquele cara de muita disposição, de muita vontade. Então o Vasco aí fazendo esse contato me agrada, tá? Vou falar pra vocês, se chegar, grande reforço, um jogador que com certeza elevaria bastante o nível e a disputa nesse meio de campo do Vasco ali, e é uma indicação, né, pelo que a gente soube, é uma indicação do Carille, essa contratação aí do Rodrigo Vilar, um jogador de 1,78 m de altura, é aquele tradicional primeiro volante, muitas vezes pode jogar também até mesmo como um terceiro zagueiro, então negociação aí, o jogador hoje está valendo em média ali de 5 a 7 milhões de euros, é óbvio que o Vasco não tem como pagar isso aí à vista, né, o Vasco não teria como chegar aí pagar essa multa rescisória, mas enfim, informação interessante que a gente traz para vocês aqui no vídeo de hoje. Beleza, rapaziada? Ó, recado importante, mais uma vez, vou dar um mole. Tá vendo aqui, ó, no cantinho da tela? Você clicar aqui agora, se inscrever nesse canal, vai participar de um sorteio de uma camisa igualzinho essa daqui. Então clica aqui, se inscreve lá e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!